se engajar um pouco mais com tudo isso. Amém? Irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o tema Hábitos da Graça. Hábitos da Graça. Pode colocar para mim na tela, por favor. Esse tema que nós escolhemos no mês de janeiro é um tema para poder fazer você pensar sobre a importância de você ter hábitos que desenvolvam a sua maturidade cristã. Você e eu sabemos muito bem que nós somos seres de hábitos. Hábitos fazem parte da nossa vida. Você tem hábitos. Por exemplo, quando você acordou hoje de manhã, você seguiu um ritual, não seguiu? Provavelmente você seguiu algum ritual. Você tem um jeito de fazer as coisas. Você tem um jeito de acordar. Por exemplo, eu normalmente acordo e sento na beira da minha cama e puxo a minha cortina para o sol bater na minha cara. Normalmente estou com uma cara muito triste nesse momento. Mas à medida que eu vou acordando e o sol vai batendo, eu vou ficando alegrinho, vou ficando mais alegrinho. Mas normalmente eu só ligo mesmo depois que eu tomo o primeiro gole da minha xícara de café com leite. Quando eu tomo, parece que eu dou uma acordada, eu falo, estamos juntos, vamos embora, agora começou o jogo. Não é? Eu não sei você, mas você tem hábitos assim como eu. Agora, a pergunta intrigante sobre hábitos é o seguinte: será que os hábitos que nós temos nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus? Será que os hábitos que você tem são hábitos da graça de Deus que fazem você crescer ou são hábitos que estão te afastando de Deus? É muito comum, por exemplo, no nosso tempo, logo nos primeiros minutos da manhã, alguém pegar um celular e conferir notificações. Vai lá dar um confere no WhatsApp. Vai lá dar um confere no Instagram, em alguma rede social, qualquer coisa que seja. Será que isso é edificante para a sua manhã? O que você acha? Tem gente que já começa o seu dia nos primeiros minutos, não deu tempo de fazer uma oração, não deu tempo de ler um versículo, não deu tempo de conversar com alguém da família e já está resolvendo o problema. Será que isso é edificante? Tem gente que termina o dia de uma maneira muito desconectada de Deus. Como é que são os seus hábitos? Esse tema vem de um livro, e os pastores Milton e pastor Pedro já falaram sobre esse livro nas palestras anteriores, cujo título é exatamente esse, Hábitos da Graça. E eu quero recomendar, assim, apaixonadamente para você comprar e ler esse livro. Chama Hábitos da Graça, de um autor chamado David Mathis. O David Mathis ele não é tão conhecido, mas você conhece o pastor do David Mathis. O David Mathis foi pastoreado durante muito tempo da sua vida pelo pastor John Piper. Esse, provavelmente, você já ouviu o nome alguma vez aí, não já? E ele foi co-pastor ali, atuou junto com John Piper e continua atuando até hoje no ministério deles. É um livro fácil de encontrar, gostoso de ler. E o que esse livro faz, o que esse livro propõe, é nós percebermos que existem hábitos também vinculados à nossa vida de fé. Você deve ter acompanhado nos últimos domingos como nós falamos sobre hábitos de oração comunitária, de adoração comunitária, de vida com Deus, de estar com os irmãos, de estar na igreja, porque isso também molda o nosso coração. Eu já brinquei aqui com vocês, em algum momento no púlpito, que eu acho intrigante o fato de que quando eu era criança, um crente era criticado porque ele era domingueiro. Quando eu era criança, essa era a crítica. O crente que só ia na igreja no domingo. Aí o pessoal mais fervoroso da igreja falava, fulano, ele é muito firme, não, ele é crente domingueiro. O que era o crente domingueiro? Só vinha no domingo. Hoje nós estamos num negócio que nós estamos torcendo para o pessoal ser crente domingueiro. Nós demos uma piorada. Hoje nós estamos, Senhor, manda crente domingueiro, porque nem domingueiro o cara é. Antes ele fosse pelo menos domingueiro, que é pelo menos domingo ele estava na igreja, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Hábitos da graça tem a ver com a nossa vida com Deus, tem a ver com a nossa caminhada, a nossa jornada de fé e como nós estamos sendo moldados pelos nossos hábitos. Hábitos moldam o nosso coração, hábitos moldam a nossa vida, hábitos modelam a nossa semana, a nossa agenda. A sua agenda é desenhada pelos seus hábitos, pela maneira como você faz as coisas. Então a pergunta é, será que eu não deveria ter hábitos mais saudáveis? Hoje eu quero falar com você, está no meu próximo, já está nesse slide aí, sobre um hábito fundamental para a nossa vida como igreja.
o hábito de ouvirmos a palavra de Deus semanalmente ou frequentemente. Você já pensou que ouvir a palavra de Deus é um hábito cristão que nós praticamos e ele é imensamente necessário para nós? Se você está acostumado a vir à igreja todos os domingos, você já cultiva esse hábito de estar aqui, de louvar ao Senhor com cânticos, de adorar comunitariamente, mas também de se assentar para ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Daqui a pouco nós vamos voltar para os nossos slides. Abre lá, Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Tiago diz assim para nós: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse texto ele é muito rico e eu não vou expor esse texto, mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de aqui Tiago está dizendo para mim e para você algumas verdades muito importantes sobre ouvir. Sobre ouvir. Tiago primeiro começa nos dizendo que eu e você deveríamos ser muito mais cheios de prontidão para ouvir do que para falar. E sem dúvida nenhuma você sabe, e esse texto é tão conhecido, de que essa é uma marca incomum. Essa não é uma marca tão popular. Nós somos muito bons para falar, mas nós temos dificuldade de ouvir. Ouvir mesmo, ouvir atentamente, ouvir com atenção. Não apenas uns aos outros, mas de ouvir também a voz de Deus, a palavra de Deus. Ontem mesmo aqui no nosso Conexão Pré-Acampamento, eu falava com os jovens e adolescentes presentes sobre como as nossas orações, muitas das vezes, são orações em que nós só falamos. A gente nunca ouve. A gente vai para um quarto para orar ao Senhor, a gente fala. Cadê um tempo para a gente se silenciar? Pegar um versículo da palavra, meditar nele e pedir: Senhor, deixa essa palavra gravar no meu coração. Somos prontos para falar, tardios para ouvir. Mas Tiago também chama a nossa atenção aqui para o fato de que se nós ouvirmos, mas não praticarmos, também nós não resolvemos o problema. Primeiro ele lida com o problema de falar e ouvir. Ele diz: olha, seja tardio para falar, seja pronto para ouvir. Depois ele lida com outro problema. Ele diz: olha, mas também não adianta você ouvir se você não praticar. Você precisa ouvir e praticar. Ouvir e viver. Ouvir e obedecer. Irmãos, esse texto se conecta muito com o nosso assunto de hoje. Porque se eu e você somos chamados a cultivar o hábito de nos submetermos à pregação da palavra, nós precisamos criar um hábito da nossa vida de valorizar o ouvir, de treinar a nossa capacidade para ouvir, de dar tempo para a gente ouvir a voz de Deus. Deixe-me citar para você um comentário que o David Mathis faz sobre o que significa a pregação. Olha só o que está aqui, você pode acompanhar comigo na tela. Ele diz: olha, a pregação é aquele tempo por semana em que a Assembleia dos Redimidos, o povo de Deus, coletivamente se cala, se silencia, abre os seus ouvidos e o seu coração e ouve a voz ininterrupta do seu noivo, Jesus, através do seu porta-voz designado, ainda que seja um mensageiro falível. Eu acho maravilhoso ele colocar isso nessas palavras. Por quê? Porque nós não saímos da nossa casa para ouvir uma mensagem num domingo, nós não saímos dos nossos lares para ouvir a pregação da palavra num domingo à noite, no culto solene a Deus, como essa comunidade dos redimidos, porque a gente acha que o pastor A ou B é muito bom,
ou porque nós estamos indo lá para encontrar um ótimo preletor, não. A ideia é nós ouvirmos o nosso noivo, ouvirmos o Senhor Jesus, através de um porta-voz, mesmo que falível. Através de um pregador, de um mensageiro que tem suas falhas, limitações, dificuldades. Mas se ele pode ser fiel à palavra de Deus, então nós aqui viemos para ouvir o noivo, para ouvir o Senhor Jesus. E esse é o momento de nós nos calarmos e silenciarmos o nosso coração e dizer: Senhor, fala comigo. Nós queremos ouvir a tua voz. Mas a pergunta que a gente pode fazer é: por que é tão difícil para a nossa geração, para o nosso tempo, ouvirmos? Por que é tão difícil nós ouvirmos? Por que é tão difícil nós sujeitarmos o nosso coração? E quando eu digo por que é tão difícil ouvir, você pode pensar: poxa, pastor, mas normalmente, durante as pregações aqui na IPE, todo mundo ouve. Está todo mundo ouvindo. Mas você sabe que existem duas maneiras de ouvir. Uma maneira meramente, digamos assim, humana, de nós ficarmos parados e essas ondas sonoras aqui penetrarem o nosso ouvido. E existe ouvir com atenção. Você já teve aquela experiência de estar supostamente ouvindo alguém, mas você não está ouvindo aquela pessoa? Já teve esse momento na sua vida? Alguém está falando, e você está assim, olhando para ela assim, e ela falando, aí de repente você fala: isso, exatamente. Isso, entendi. Você não entendeu nada, você estava viajando na maionese. Ouvir de verdade. Por que é tão difícil ouvir? Pelo menos duas coisas poderiam responder essa pergunta. A primeira delas, porque nós estamos sempre prontos para opinar e criticar e não tanto para nos submeter. Eu costumo dizer que a nosso tempo, a nossa geração, e eu tenho a impressão de que mídias sociais potencializaram isso demais, nos tornaram muito precoces com relação à opinião. Algo aconteceu agora, daqui a 1 minuto a gente já tem uma opinião formada sobre aquilo. Tem alguém postando algo. Tem alguém dando curso sobre aquele negócio. Ele acabou de acontecer, alguém já fez um curso e já está vendendo por R$ 199. Muito rápido, prontidão, fácil, bem distante daquilo que Tiago ensinou, não é? Segundo, porque o coração humano, endurecido pelo pecado, está sempre carente de ouvir a sua própria voz e não a voz de Deus. É muito comum a gente ver um culto no domingo à noite, ouvir uma mensagem e pensar assim: hoje não foi tão bom não, porque Deus não falou comigo. Hoje a mensagem foi para fulano. Fulano tinha que estar aqui. Ah, se fulano estivesse aqui, hoje ia tomar uma pedrada. Hoje ia sapecar ele. Será que a gente não devia mudar o nosso coração e dizer: Senhor, e se eu pudesse me assentar para ouvir a Tua palavra, e toda vez que eu ouvisse a Tua palavra, eu pensasse: Senhor, essa palavra precisa ser para mim, em primeiro lugar. E não ficar encomendando palavra para os outros. Não é? Nosso coração às vezes é endurecido. Nós gostamos de ouvir a própria voz, não a voz de Deus. Nossa própria voz dizendo. David Mathis, no livro dele, em um dos seus capítulos, ele fala sobre algumas lições sobre como sermos bons ouvintes. Eu resumi elas e coloquei em 4 pontos que eu queria apenas passar rapidamente com você. Primeiro, para nós sermos bons ouvintes, nós deveríamos pensar que ouvir bem requer paciência da nossa parte. Não tem como nós nos tornarmos bons ouvintes da palavra de Deus sem paciência. Você já teve impaciência de ler a Bíblia? Alguma vez na sua vida? Nunca? Nunca pegou um texto muito difícil que você falou assim: Senhor, ajuda-me, Senhor. Vamos passando por Levítico. Já terminei Números. Nunca teve? Já? Aquelas genealogias enormes, você fala assim: Senhor, perdoai porque pulei. Né? Você já fez isso? Claro que você já fez. Você já pulou umas genealogias que eu sei. Se não pulou, você leu rápido demais. Não vem com essa conversa, não. Jotão gerou Jeroboão. Jeroboão gerou fulano de tal. Daí a pouco você já está lendo só o nome no final. Não é assim? Da tribo de tanto, 130 mil. Daí a pouco você está lendo só os números. 130, 200 e tal. Senhor, já entendi. Era muita gente. Impaciência. Impaciência. Para a gente ser bom ouvinte da voz de Deus, da palavra de Deus, a gente precisa cultivar a paciência. Paciência é fundamental para a gente poder conseguir ouvir alguém.
Ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falando no nosso coração, ouvir alguém partilhando algo com você. Se você não tem paciência, você não consegue ouvir. Se você não tem paciência, você quer correr, você quer que a pessoa resuma os problemas dela. Vamos lá, meu filho, fala logo qual que é o problema para eu te resolver ele lá rapidinho. Isso não é ouvir. Para sermos bons ouvintes, a gente precisa de paciência. Segundo lugar, ouvir bem é um ato de amor a Deus. Deixe-me dizer isso para você. Quando você vem aqui um domingo à noite, daqui a pouco você vai chegar aqui às 18 horas para orar, 19 horas começa o nosso culto, e então começa uma mensagem que eu vou trazer para você hoje à noite, no Salmo 22, já vai lendo em casa, e eu começar a pregar, e não é curtinha a pregação não, hein? E você se submete à palavra de Deus. Isso é um ato de amor a Deus. Isso não é um ato de amor a mim, ou a qualquer outro pregador. Isso é um ato de amor a Deus, de dizer, Senhor, eu saio do meu lar, eu me submeto a ouvir a Tua voz, porque eu te amo, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero, de alguma maneira, ouvir toda essa exposição da Bíblia, desse texto que está sendo pregado, e abraçar isso para te louvar, para te adorar, para te obedecer. É um ato de amor da nossa parte. Assim como ouvir uma outra pessoa atentamente é um ato de amor para com ela. Sentar para ouvir a história de alguém é um ato de amor. É um ato de amor, é um ato de carinho, de respeito, de consideração. Terceiro lugar, ouvir bem é um meio de crescimento. É um meio de crescimento. Já ouviu aquela frase popular, aquele dito popular, quem fala demais dá bom dia? A cavalo. Quem fala demais dá bom dia até para quem não devia dar bom dia. Isso é um atestado de... Por que a gente tem esse ditado popular? Esse ditado popular revela o fato de que nós, popularmente, entendemos, por sabedoria comum, de que quem fala demais é pouco sábio. É característico de sabedoria o silêncio. A meditação. Lembra quando o anjo aparece a Maria e entrega para ela uma revelação extraordinária de que ela seria a mãe do Salvador? Qual a reação de Maria? Lembra? Lembra não? Maria guardou tudo no seu coração. A gente aprende tanto com essa sabedoria obediente de Maria. Está aqui sua serva, Senhor. Ela pega tudo aquilo, você é a mãe do Salvador. Gente, essa é uma notícia extraordinária. Para uma garota nova, virgem, em Israel, que nunca teve relações com homem. Um anjo aparece para ela, só o anjo aparecer já é esquisitão, não é não? Já é um negócio novo, ou aparece na sua casa todo dia, você já está acostumado. É um negócio diferente. Aí ele vira e fala, você vai ficar grávida. Como? Que história que é essa? E é do Salvador. Meu Deus, ela pega tudo aquilo. O que ela podia ter feito? Primeira versão, sai na rua, chamar Isabel. Psst, vem cá, minha filha. Tem um anjo aí, tá falando, falou com você também? Não, menina. Falou que eu vou ficar grávida, você acredita? Ela podia ter agarrado ali na fofoca. Uma fofoca angelical ali, ó, pá. Não, o que ela faz? Guarda. Ouvir bem é um meio de crescimento. A gente guarda, a gente medita. Deixa eu pensar nisso que você está me falando. Vamos conversar isso depois presencialmente? Vamos refletir um pouco mais sobre isso? Posso te dar a resposta depois? Posso pensar um pouco mais sobre isso? Quando a gente ouve a voz de Deus no sermão, na pregação, isso é um meio de crescimento. É um meio de Deus amadurecer você e a mim. Quarto lugar, sobre sermos bons ouvintes, esse é o último ponto. Ouvir bem reflete nosso relacionamento com Deus. Se eu estou disposto a ouvir a voz de Deus, quando eu me submeto à voz dele, na leitura da palavra, ou principalmente também na pregação da palavra, isso revela algo do meu relacionamento. Revela que nesse relacionamento que eu tenho com Deus, eu não estou engajado a me relacionar com Deus só como quem fala, mas também como quem ouve. Como quem ouve. Esses dias a gente foi jantar, eu e Thalita, no nosso aniversário, e tinha dois amigos sentados na mesa do nosso lado, bem assim, estava bem na nossa direção. E eu achei curioso, porque a gente ficou lá um bom tempo, assim, era aniversário da Thalita, a gente estava comendo, batendo papo, conversando. E curiosamente eu percebi assim, nossa, o relacionamento desses dois colegas é intrigante, porque só um fala. Falava, ele deve ter falado umas 2 horas.
e o outro ia. Eu fiquei pensando, ele é um bom ouvinte e o outro é um zeloso falador. Lógico, não tem nada a ver com a vida deles, foi só uma percepção momentânea. Uma percepção momentânea que revela algo sobre mim. Será que às vezes eu também não sou assim? Um zeloso falador? Fala. Nunca paro para ouvir. Será que diante do Senhor eu estou sempre disposto a falar com Deus, a orar a Deus, a reclamar com Deus, a pedir a Deus? E não tem nada errado em apresentar diante do Senhor nossas súplicas e petições, não. Deus manda a gente fazer isso. Mas o Senhor também quer se relacionar conosco. E nós vamos ouvir a sua voz. Ouvir bem reflete o nosso relacionamento com Deus. Muito bem. Tudo isso é importante para a gente pensar, então, que no final das contas, a pregação da palavra faz parte do plano de Deus para o seu povo, pois a pregação é o meio escolhido pelo próprio Deus para que eu e você possamos ter fé e possamos ser salvos. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da pregação da palavra. É através da pregação do Evangelho é que nós temos fé no Evangelho, e porque temos fé na verdade que salva, somos salvos. Então a pregação é o meio escolhido por Deus. Você já pensou, por exemplo, sobre o ministério de Jesus? Olha comigo, por exemplo, em Lucas 4, 43. Você pode abrir, mas eu também vou colocar aqui na tela para você. Olha o que diz lá em Lucas 4, 43. Mas ele disse, é necessário que eu pregue, palavras de Jesus, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também. Porque para isso eu fui enviado. Para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. A pregação ela é tão central na vida da igreja, porque antes de ser central na vida da igreja, ela foi central na vida de Jesus. O próprio Senhor Jesus está dizendo para nós nesse texto que ele veio, que o seu ministério consistia prioritariamente em anunciar as boas novas, em pregar o evangelho. Isso quer dizer que não era prioridade do ministério de Jesus fazer milagres. Não era prioridade do ministério de Jesus curar todas as pessoas na Judéia, Samaria e Cafarnaum. Não era prioridade do ministério de Jesus ressuscitar mortos. Não era prioridade do ministério de Jesus assumir o reino. Não era prioridade de Jesus desbaratar e acabar com Roma. Não era prioridade. A prioridade de Jesus era anunciar o evangelho e entregar sua vida em favor daqueles que ele iria salvar. Isso sempre me intriga, porque o ministério de Jesus começa com pregação. Jesus vai até o Jordão, é batizado por João o Batista. Depois que ele é batizado, a voz do Senhor o autoriza, o Espírito desce sobre ele como pomba. Jesus se levanta no Jordão. E ali, no Jordão, Jesus começa o seu ministério, como o segundo Josué. Josué começou o seu ministério no Jordão. Jesus começa seu ministério no Jordão. E agora ele vai entrar na terra prometida. E ele vai anunciar o evangelho a todos aqueles. E ele começa pregando. Pregando. Arrependei-vos, pois, e crede. Arrependei-vos, crede. Pregação é o coração do ministério de Jesus. E Jesus deixa esse legado e essa importante tarefa para a vida da igreja. É por isso que nós pregamos. E é por isso que a pregação é instrumento de Deus para o nosso crescimento. Se você lê a Bíblia toda, e quem já leu a Bíblia toda sabe muito bem disso, todas as vezes, sem tirar nenhuma, todas as vezes que o povo de Israel padeceu por causa de dureza do seu coração, idolatria, desobediência, isso estava diretamente ligado à negligência da palavra de Deus. Era deixar a palavra de Deus de lado, confusão, problemas, perseguição, sofrimento, ataques dos inimigos, sempre. Não tem nenhum caso que não é. Todos os problemas de Israel era dizer não para Deus, não quero ouvir tua voz, não quero ouvir tua palavra, eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero te ouvir, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Quando a gente olha para Jesus, então, e a importância da pregação na vida de Jesus, no seu ministério, a gente pode pensar, Jesus veio para se dar por nós na cruz. Claro, Jesus veio para ser o nosso Salvador. Mas Jesus veio para anunciar a todos a palavra de Deus.
e o significado do seu sacrifício, e o valor e a abrangência do seu sacrifício. Jesus veio para ser o centro, no final das contas, de toda a pregação do Evangelho. Porque, no final das contas, pregar o Evangelho é pregar Jesus. E pregar a Jesus é pregar o Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro dessa boa notícia de que Deus está redimindo pecadores através do sangue do seu servo, que foi derramado na cruz. Irmãos, a pregação, então, ocupa um papel fundamental na vida da nossa como igreja. E por isso é um hábito tão importante a gente se submeter à palavra de Deus. Olha só o que o David Mathis diz de novo para nós, em dado momento do seu livro. Ele diz: mas a pregação não é apenas sobre Jesus. Preste atenção nessa citação, porque ela é muito preciosa. A pregação não é só ou apenas sobre Jesus, mas é a maneira dele estar pessoalmente com a sua igreja. A boa pregação leva a igreja ao encontro com o seu noivo pelo Espírito Santo. Eu acho bastante maravilhosa essa forma de colocar. Porque o que esse autor está nos fazendo pensar é que a pregação não é só um momento em que a gente fica falando sobre Jesus. Pregar o Evangelho é um momento de nós nos encontrarmos com Jesus. Porque Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a verdade de Deus. Então, quando a gente se reúne aqui para ouvir a pregação da palavra, para adorar ao Senhor, e a palavra de Deus vai tomando o nosso coração e nós vamos entendendo, essa é uma maneira de nos encontrarmos com Deus, de ouvirmos a voz de Deus falando conosco. Percebe a beleza desse significado e como deveria mudar a nossa cabeça sobre pregação? A gente não deveria sentar para ouvir uma pregação pensando, vamos lá, vamos avaliar se eu gostei dessa pregação, se ela tem muitas aplicações práticas para mim, se não tem. Deveria ser, Senhor, capacita esse instrumento, esse porta-voz que está ali na frente, para que ele seja o mais fiel possível ao que está escrito, para que nesses próximos 30, 40, 50 minutos, a minha mente seja assim, tomada, embebida da palavra do Senhor. E eu saio daqui falando, Deus fala comigo. Deus fala conosco. Deus fala no nosso coração. Eu acho curioso como a nossa cultura tem uma crítica sempre presente sobre pregação, não é? Eu já cansei de ouvir especialistas de pregação, gente que fala sobre isso, dizendo, olha, a verdadeira pregação, ela não pode passar de 25, 20 minutos, estourando 30, porque as pessoas no mundo contemporâneo não conseguem concentrar-se por mais de 30 minutos. Que mentira! Eu fui assistir Avatar esses dias, tem 3 horas. Alguém me disse que parece que agora o Avatar tem até um momento lá, um pit stop, dá 1h30, gente, vamos parar, quem quiser ir no banheiro, depois volta, para saber se o pessoal está vivo. Netflix, de vez em quando, pergunta isso, já teve esse momento? Você está assistindo uma série, aí você passa de uns 2 episódios e ele fala, você está aí? Há alguém vivo na sala? Como é que a gente não consegue concentrar mais de 25 minutos? Talvez porque a gente não queira. Talvez é porque a gente aguente ficar 3 horas vendo uma tela azul, assistindo Avatar com os Smurfs pulando de um lado para o outro, mas não aguenta passar 40 minutos ouvindo uma mensagem de Deus para o nosso coração. Se você é novo aqui na EPE, vai se acostumando. Vai se acostumando. Normalmente eu sempre prego uns 35 minutos, na minha cabeça. Quando eu chego em casa e eu confiro o YouTube, deu 55. Eu não sei o que acontece. É alguma dificuldade de percepção. Mas nós estamos firmes, se Deus quiser. Jesus na nossa pregação. A pregação não só, então, nos fala sobre Deus, mas a pregação transmite a presença de Deus para nós. A pregação é aquele momento de autoridade. Por que pregação é autoridade? Por que um pregador tem que ter uma voz autoritativa para pregar? Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu já disse isso por várias vezes aqui na nossa igreja. O que um cara de 35 anos como eu tem para ensinar você de mim mesmo? Possivelmente nada, ou pouquíssima coisa. De mim mesmo, pouquíssima coisa. Mas quando eu me coloco atrás desse livro aqui, e proclamo esse livro para você, a autoridade não é minha, a autoridade é do dono do livro, é do autor do livro, é do Senhor.
Aí não tem o 35 anos. Aí é o Senhor. É Ele que está falando com você. Eu sou só o porta-voz. O grande sonho, a grande oração de um pregador, e essa é a minha oração constante, é: Senhor, me ajude a não atrapalhar o Senhor de falar com a sua igreja. Essa é a minha oração. Me ajude, Senhor, a não ser empecilho, a ser só instrumento de graça, a ser só passagem. O ideal é que o pregador aqui seja invisível. Você só ouça a palavra. Só Deus, só Deus, só Deus falando no nosso coração. Então, por isso que a pregação não nos fala sobre Deus apenas, mas transmite a presença de Deus para nós. Além disso, a pregação é o meio designado pelo próprio Deus para comunicar a nós a sua graça. É através da palavra pregada a nós e através dos sacramentos de Deus instituídos pelo próprio Senhor, é que Deus nos alimenta, é que Deus nos fortalece. Nós somos fortalecidos pela palavra. Jesus mesmo nos diz, através dos seus apóstolos: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o meio para a nossa santificação. Ela é como uma espada, ela é como uma poda. Através da palavra, Deus poda o nosso coração. Deus poda as arestas da nossa vida. Deus lixa os nossos cascos, as nossas feridas. Aquilo que em nós é duro, Deus vem lixando, sarando, mudando, consertando. Por isso você precisa da palavra de Deus. Gente, sem a palavra ser guardada no nosso coração, nós nunca vamos amadurecer na fé. Não tem como. Nós vamos ser para sempre crianças espirituais. 30 anos de igreja, eu ainda estou triste com as mesmas coisas. Ainda estou brigando com as mesmas coisas. Não posso ocupar nenhuma posição de liderança, de discipulado. Por quê? Porque eu tenho que ser constantemente discipulado. Eu sou uma eterna criança. Não! A palavra de Deus enrijece a gente, faz a casca ficar dura, fortalece no nosso coração, a gente fica mais parecido com Jesus. Terceiro lugar, a pregação nos possibilita ter um deleite em Jesus. Eu gosto muito de uma ideia de John Piper, quando John Piper diz que na pregação, o foco da pregação não é apenas nós entendermos, mas também nós exultarmos. John Piper diz, e ele influenciou muito esse autor, ele diz que toda pregação ela tem que ser expositiva e exultante. Ele fala que a verdadeira pregação ela é uma exposição exultante. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o pregador deve expor o texto, mas que ele deve também tentar conduzir a congregação a exultar no texto. É ver Jesus e se deleitar em Jesus. Quando você vê uma obra de arte, por exemplo, um filme, você não se emociona? Não tem umas horas ali que você está assistindo um filme que você fala: nossa, uau, que extraordinário, que maravilhoso. Isso é exultar, não é? A gente precisa se exultar quando a gente vê Cristo revelado ante os nossos olhos. Bom, eu quero terminar com 5 graças, então, da pregação fiel para o nosso coração. Quais são as graças que Deus derrama sobre nós quando nós nos submetemos à pregação? Primeiro, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos submetemos à pregação, nós nos esquecemos de nós mesmos. Nos esquecemos de nós mesmos. A pregação ajuda nisso. David Matthews diz: uma das grandes bênçãos da boa pregação é que ela nos ajuda no ato vivificante de nos esquecermos de nós mesmos. Irmãos, o caminho da maturidade cristã é a gente parar de pensar um pouco sobre nós e pensarmos mais sobre Deus. A grande idolatria do nosso coração é que nós somos obcecados com nós mesmos. Tudo começa aí. É por isso que a gente se dói, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente tem autocomiseração, autopiedade. Porque no final das contas, o grande ídolo do nosso coração potencial somos nós mesmos. A gente sempre quer arredar o trono para o centro do nosso coração e nos assentarmos lá. A pregação nos expõe a verdade de Deus e nos arranca do centro da nossa própria vida. Segundo lugar, segunda graça, a pregação nos ajuda a abastecer nossa fé. E aí eu cito David Matthews de novo. Ele diz: a renovação pessoal e o fortalecimento constante não vem de darmos a nós mesmos um discurso estimulante, mas de recebermos regularmente a pregação do Evangelho.
A fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. O mundo quer convencer você que o que você precisa hoje é de marketing pessoal. O mundo quer te convencer que o que você precisa hoje são de palavras afirmativas. É uma psicologia da afirmação. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu conquisto, eu realizo. O mundo está cheio de possibilidades se eu for mais eu, e se eu me amar, e se eu me idolatrar, e se eu for o centro das minhas preocupações, se eu pensar eu, todo dia eu vou vencer na vida. A palavra de Deus nos ensina que é um pouco diferente. Se nós queremos experimentar renovação pessoal, fortalecimento constante, nós precisamos não de estímulos, de discursos estimulantes. Nós precisamos da pregação do Evangelho. Moldando o nosso coração, quebrando o nosso coração. Fazendo-nos crescer mais e sermos como Jesus. Terceiro lugar, a pregação e nos submetermos à pregação como hábito também nos faz crescer em graça. Crescer na graça do Senhor. Olha o que esse autor nos diz mais uma vez. Ao ouvirmos com fé e contemplarmos a glória de Cristo em nossas almas, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3,18. Quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor, da intimidade da oração, do crescimento da graça e abraçamos essas verdades no nosso coração, nós crescemos. Crescemos. Uma das coisas que mais impacta o meu coração e fazem parte prioritária da minha oração, do meu desejo pessoal, é crescer em graça, é crescer em sabedoria. Porque nós vivemos um mundo de múltiplas informações, mas ter informações não é ter sabedoria. Não necessariamente, senão todo computador era sábio. E eu nunca vi um computador ser sábio. Senão a Alexa podia ser sua pastora. Era só sentar e falar, Alexa, fala a palavra de sabedoria para mim hoje. Não, a Alexa só te dá informação. É só uma configuração virtual ligada a informações na internet. Se você faz uma pergunta, ela cata na internet e responde para você. Informação. Não vale nada. Nós precisamos crescer em graça, crescer em sabedoria, maturidade espiritual. Quarto lugar, nos submetemos frequentemente à palavra de Deus, nos possibilita a sermos edificados. Edificados. O conceito de sermos edificados é de alguém que lançou um fundamento e agora está construindo algo. A vida cristã é uma construção. A santidade é algo progressivo na nossa vida. Nós crescemos, nós nos santificamos a cada dia, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus a cada dia. A pregação nos faz isso. David Matthews diz o seguinte, porque a boa pregação é fiel à Bíblia, e a Bíblia é a fonte mais importante para edificar a igreja e preparar os santos no ministério. Então, a boa pregação irá edificar. Se eu tiver boa pregação, eu vou ser edificado. Uma igreja que tem no seu púlpito pastores que querem te ensinar apenas a vencer na vida, te encorajar, te dar palavras de encorajamento, a ser o seu coach, o seu treinador, a ser o seu encorajador, vir aqui e falar um monte de frases bonitinhas de Albert Einstein, de fulano de tal, de Beltrano. Com certeza esse pregador vai ter muito prestígio na nossa geração. Com certeza. Se ele tiver uma boa oratória, ele vai longe. A igreja vai encher, vai emocionar muita gente. Quase todo domingo você vai chorar. Quase todo domingo. Mas eu e você, ao nos submetermos a esse tipo de pregação, nunca vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Nunca vamos ter a palavra de Deus escrita no nosso coração. Não tem como. Não tem como. Você vai ser muito encorajado a vencer na vida, mas você nunca vai ser encorajado a amar o céu. Coaches no púlpito nunca falam sobre pecado, nunca falam sobre condenação, nunca falam que eu e você somos vis e precisamos da graça de Deus. Nunca. Para a pregação moderna do nosso tempo, para essa pregação marqueteira do nosso tempo, não existe pecado, existe falha. Não existe diabo, existe você não investindo em você. Não existe problema espiritual, existe problema de você não estar encorajado para vencer mais.
É só sobre nós. Nós não precisamos desse tipo de pregação. Nós precisamos da palavra de Deus anunciada, porque a palavra de Deus molda o nosso coração. Molda o nosso coração. A pregação popular dos mundos de hoje não está fazendo ninguém ficar mais parecido com Jesus. Está fazendo todo mundo só virar gente apaixonada por dinheiro, por consumo, por riqueza, por sucesso. É o que está gerando isso aí. Um mundo de crente que só quer vencer. Só quer vencer. Eu não sou cauda, eu sou cabeça. Eita. Não, gente. O Senhor quer formar Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo. E quem é o Senhor Jesus? Você nunca vai pensar em Jesus entrando num shopping, consumindo até, gastando, torrando, falando de sucesso. Você imagina um vídeo de Jesus no TikTok de 30 segundos? Quer morrer comigo? Vem. Não bate, né? Não funciona, não. Para a gente terminar, nos submetemos à palavra de Deus, a pregação nos possibilita encontrar Jesus. Eu quero citar Martinho Lutero, numa citação que David Matthews fez no seu livro. Pregar o evangelho nada mais é do que Cristo vir a nós, ou sermos levados a Ele. Quando a gente está pregando fielmente a palavra de Cristo, é como se Cristo estivesse aqui, do nosso lado, assim. Ele mesmo falando no nosso coração. Por isso eu quero concluir essa palestra nessa manhã, te fazendo pensar em qual é o nosso desafio hoje, e nós vamos terminar orando. Qual é o nosso desafio? Primeiro, eu queria te encorajar a submeter o seu coração constantemente à pregação da palavra. Não falte domingo na igreja. Se você tiver que faltar por força maior, corra em casa, aproveita o nosso YouTube, ouça a palavra, se alimente, gaste tempo para estar com o Senhor. Busque assimilar e entender e guardar a palavra pregada. Não basta só ouvir, precisa assimilar. Nós temos grupos familiares aqui que podem te ajudar enormemente. Se você não tiver nenhum, a hora de você estar é agora. Dia 5 começa. Lá no Helena Guerra, de manhã, você é convidado. Você vai achar o seu e falar, eu quero mastigar a palavra durante a semana. Eu quero guardar isso. Terceiro, entenda que a pregação da palavra é sobre ouvir e obedecer. Porque o próprio Tiago nos lembra, irmão de Jesus, não sejam só ouvintes, mas praticantes. Não basta só ouvir, eu tenho que praticar. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quarto e último lugar, creia que a melhor pregação é aquela que te coloca próximo da voz de Deus. A melhor pregação não é aquela que a gente assinala critérios de gostei ou não gostei. A melhor pregação é aquela que eu saio e penso, isso é a voz de Deus comigo. Isso é a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso parar e preciso meditar nisso aí, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje à noite tem palavra para você aqui. Hoje à noite a nossa mensagem vai ser no Salmo 22. Quem sabe você não podia ler esse salmo de tarde hoje? Hein? Lê lá na sua casa, lê depois do almoço, lê com a sua família. E vir com o seu coração assim preparado para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Que bom estarmos juntos aqui. Quão bom é ser igreja. Quão bom é viver com o povo do Senhor. Quão bom é termos a Tua palavra para falar ao nosso coração. Tua palavra é luz, é lâmpada para nós. Tua palavra é verdadeiro alimento. Tua palavra, Deus, é que nos dá vida. O Senhor fala com o seu povo. O Senhor fala a nós e o nosso coração se enche da verdade do Senhor. O Senhor usa, Deus, homens, instrumentos, porta-vozes da Tua palavra, e nós nos alegramos tanto nisso. Porque mesmo através de instrumentos falíveis, o Senhor continua falando conosco. Nós te rogamos, ó Deus, treina o nosso ouvido, prepara o nosso ouvido, capacita os nossos ouvidos espirituais para amarmos ouvir a Tua voz e nos submetemos a ela com submissão, com obediência, com exultação, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amém.
Querido, Deus te abençoe nessa manhã. Antes de você ir embora, dê aí uns bons abraços. Se você está nos visitando, seja muito, muito, muito bem-vindo aqui no nosso meio, tá bom?